Olá, linda! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é sábado, gente, dia 23 de maio. Eu acordei cedinho, tive meu momento com Deus, li minhas afirmações, fui na academia, fiz um bom treino. Depois eu fui no mercado comprar algumas coisas que estavam faltando aqui pra casa. Ajeitei o café da manhã, ajeitei a casa. Depois vim aqui ler, porque eu quero muito gravar mais vídeos aqui pra vocês. Quero ser constante aqui no canal. E eu tô relendo esse livro aqui, ó, Hábitos Atômicos, porque eu acho cada capítulo desse livro fantástico. Eu já li ele até a metade e agora eu voltei a ler ele do começo, porque ele fala muito de coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui no canal. E eu li hoje uma parte que ele tá falando sobre 4 passos para você criar bons hábitos, gente, e eu amei essa parte, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Perfeito? Então, eu fiz algumas anotações aqui, inclusive se você quiser o resumo desse vídeo, eu criei um PDF maravilhoso para você. É só você clicar no link aqui abaixo do material gratuito, se cadastrar na minha newsletter que você vai receber o material gratuito para você com o resumo desse vídeo, para você aplicar aí no seu dia a dia, tá? Esse vídeo aqui, gente, ele é muito valioso. São coisas básicas que a gente acaba esquecendo no dia a dia. Então é por isso que eu quero trazer esse tema aqui pra vocês. Perfeito? Então, minha linda, eu quero falar com vocês, primeiramente, que nós criamos hábitos e a partir dos hábitos nós criamos comportamentos. Então é por isso que eu quero falar com vocês sobre o conceito do que é um hábito, né? Então, ó, eu coloquei algumas frases aqui, eu gosto de ler ali com vocês e depois comentar. Se você tá acostumada com os meus vídeos, você sabe que eu sou assim. Então eu coloquei aqui, comportamentos seguidos de consequências satisfatórias tendem a se repetir e aqueles que produzem consequências desagradáveis têm menos probabilidade de se repetir. Então, gente, aqui ele tá falando que comportamentos que fazem a gente sentir uma recompensa boa, uma sensação boa, isso faz com que a gente queira fazer mais vezes aquilo. Já aquele comportamento que nos gerou uma consequência ruim faz com que a gente não queira mais repetir aquilo. E sabendo disso, nós podemos criar gatilhos na nossa vida, no nosso ambiente, para a gente construir bons hábitos. Vamos falar um pouco melhor. Um hábito, gente, é um comportamento repetido o suficiente para se tornar automático. Então você tá vendo que primeiro a gente tem um hábito e depois ele se transforma em um comportamento. Sempre que você encontra uma nova situação na sua vida, o seu cérebro precisa tomar uma decisão. O processo de formação de hábitos começa com tentativa e erro. Então, gente, toda vez que você tem uma situação nova, o seu cérebro gasta energia para tomar uma decisão. E é por isso que ainda não é um hábito, é por isso que isso te desgasta. Agora, se você colocar estratégias para se tornar fácil e habitual determinados comportamentos, você vai ver que vai ficar mais simples criar bons hábitos. Pera aí que eu vou te explicar melhor, tá bom? Esse é o ciclo de feedback. Por trás de todo comportamento humano existe tentativa, falha, aprendizado e tentar de maneira diferente. Sempre que você enfrenta um problema repetidamente, o seu cérebro começa a automatizar o processo para resolvê-lo. Então, gente, toda vez que a gente enfrenta um problema novo pela primeira vez, é normal a gente ficar com medo, é normal a gente ficar ansioso, porque é novo, o seu cérebro ainda não sabe como resolver. Mas à medida que você vai passando pela mesma situação várias vezes, você percebe que não é tão difícil assim, afinal o seu cérebro já encontrou um caminho para que resolver aquilo e vai ficando mais simples. A vida é assim, certo? Então, gente, os seus hábitos, eles são apenas uma série de soluções automáticas que resolvem problemas e as tensões que você enfrenta regularmente. Então, gente, se você está tentando criar um bom hábito e ainda é difícil para você, é porque o seu cérebro ainda não se habituou a resolver aquele problema sempre da mesma forma. Você só tem que criar no seu cérebro um padrão para você sempre conseguir acordar cedo, ir na academia, se alimentar saudável, cuidar das suas finanças. Tudo isso a gente pode construir. Não é que você é desorganizada ou indisciplinada. A gente só precisa construir hábitos e transformá-los em comportamentos. Perfeito? À medida que seus hábitos são criados, o nível de atividade no cérebro diminui. Então, quando você ainda não tem um hábito formado para determinado
comportamento na sua vida, o seu cérebro ele gasta muita energia. Por exemplo, você ainda não tem o hábito de ir na academia sempre no mesmo horário. Por exemplo, tá? Só estou citando um exemplo. Toda vez que você pensa na academia, você tem que ficar pensando que horário você vai, quando você vai. E isso vai gastando energia no seu cérebro. Agora, se você já determinou que você vai sempre às 8 horas da manhã, o seu cérebro não tem que ficar gastando energia para decidir, você simplesmente vai. E com o tempo vai ficando fácil ir. Por quê? Porque você não gasta energia para tomar essa decisão. Se tornou um hábito. O seu cérebro não tem que se desgastar para isso. Perfeito? Então vamos ler de novo. À medida que os hábitos são criados, o nível de atividade do cérebro diminui. Ou seja, você gasta menos energia, você sofre menos para ter aquele bom hábito. Perfeito? Os hábitos, gente, eles reduzem a carga cognitiva e liberam a capacidade mental para que você possa direcionar sua atenção para outras tarefas. Então, gente, quando você constrói bons hábitos do básico do seu dia a dia, o seu cérebro libera energia para novos desafios. Você para de gastar tanta energia, às vezes, com coisas básicas, como tomar água, se exercitar, meditar um pouco entre os desafios do dia. Se você vai criando esses hábitos, você vai tendo mais energia para outros desafios que a vida te coloca na sua frente. Agora, se você ainda não tem esses bons hábitos básicos, você já gasta muita energia neles e não consegue progredir para desafios maiores. Tá fazendo sentido? Então, gente, estou contextualizando vocês sobre o que é o hábito e por que às vezes você acha difícil, porque o seu cérebro gasta energia para tomar decisões. Perfeito? E aí, gente, eu vou falar com vocês 4 estágios para você construir bons hábitos e 4 estágios para você construir bons comportamentos. Gente, é simples. Você entendendo isso, você vai conseguir construir na sua vida. Os hábitos, gente, eles não restringem a sua liberdade. Na verdade, eles criam liberdade para você. Pessoas que não controlam seus hábitos, muitas vezes são as que têm menos liberdade. Porque parece ser simples, né? Tipo assim, eu não tenho o hábito de me alimentar saudável, então eu sou livre para comer o que eu quiser. Na verdade, essa pessoa está sempre penando para ter mais energia, mais disposição ao longo do dia dela. Mesma coisa com finanças. Se você não tem o hábito de cuidar das suas finanças, de guardar um certo dinheiro todo mês, você tem a liberdade de gastar o tanto que quiser, mas você também está sempre sofrendo, faltando dinheiro, entendeu? Então, na verdade, os hábitos, eles te trazem liberdade no longo prazo. Os hábitos, eles são como se fosse a disciplina, né? E isso tem muito a ver com Deus também. Sem bons hábitos financeiros, né, eu coloquei aqui, acabei de falar com vocês, você sempre está lutando pelo próximo tostão. Sem bons hábitos de saúde, você está sempre com pouca energia. Sem bons hábitos de aprendizagem, você está sempre sentindo que você está para trás. Tá bom? Então, gente, entendendo todo esse contexto do que são os hábitos, eu quero te ensinar a construir bons hábitos e construir bons comportamentos dentro de 4 etapas que eu aprendi nesse livro aqui. Perfeito? Então, pega o papel e a caneta e anota. Primeiro, gente, todo hábito precisa de estímulo. Precisa existir algum estímulo ou interno ou externo no seu ambiente para você fazer alguma coisa. O nosso cérebro, gente, até coloquei aqui, o estímulo aciona o cérebro para iniciar um comportamento. É como uma informação que prevê uma recompensa. Nossa mente sempre está analisando o ambiente interno e externo em busca de estímulos e recompensas. Então, o nosso cérebro está sempre pensando em estímulos. Então, se você coloca um monte de doce na sua frente de chocolate, esse é um estímulo externo para você comer doce de chocolate. Agora, se você coloca alimentos saudáveis dentro da sua dieta, se você contrata um nutricionista, se você coloca no seu ambiente interno e externo coisas saudáveis, você tem estímulos saudáveis para se manter saudável. Perfeito? Depois do estímulo, gente, vem o desejo, porque o estímulo ele leva ao desejo. Se está aparecendo chocolates na minha frente, isso é um estímulo que vai me gerar desejo. Se eu estou vendo pessoas se exercitando, sendo saudáveis, isso é um estímulo que me gera o desejo de ser saudável também. Tá fazendo sentido? Então, isso nos leva ao desejo, a força motivadora por trás de cada ato. Sem algum nível de motivação ou desejo, sem desejar a mudança, a gente não tem razão para agir. Então é esse desejo que faz a gente querer tomar alguma ação, entendeu? A gente precisa desse estímulo e desse desejo para a gente tomar algum tipo de atitude, entendeu? Então o que você realmente almeja não é o hábito em si. Eu não quero escovar os dentes,
eu não quero comer saudável. O que eu quero é aquela liberdade de ter o corpo que eu gosto, aquela saúde, aquela disposição, aquela liberdade financeira. É isso que a gente quer. A gente não quer guardar dinheiro, a gente quer ter a liberdade de ver dinheiro sempre na conta. A gente não quer se alimentar saudável e se exercitar. A gente quer a liberdade de se olhar no espelho, gostar do que vê, sentar para trabalhar e ter disposição. É isso que a gente quer, entendeu? Então, o que você realmente deseja, gente, não é o hábito em si, mas a mudança de estado que ele proporciona, entendeu? Então é isso que nos motiva, saber a recompensa que a gente vai ter depois. E isso leva às respostas, gente. A resposta, que é a terceira etapa do hábito. Depois vem a resposta, é o verdadeiro hábito que você pratica, assumindo a forma de pensamento ou ação. Então você tem um estímulo do chocolate, você gera o desejo de comê-lo. Depois você vem com a resposta, toma a ação de comê-lo. Entendeu? O comer a coisa errada é o mau hábito em si. Assim como o estímulo de ver pessoas se exercitando e sendo saudáveis é um estímulo que gera um desejo de ser saudável também. E a resposta é eu agindo de forma saudável, me alimentando saudável, me exercitando. Então, a resposta é a ação, é o hábito em si. E depois da resposta vem a recompensa, que é quando você se olha no espelho e gosta do que vê. É quando você olha o seu banco e tem muito dinheiro sobrando porque você foi disciplinado em guardar. É quando você se vê disposto ao longo do seu dia porque você gerou o estímulo de arrumar seu ambiente com alimentos saudáveis. Você gerou o desejo de ser saudável, você tomou a ação de se alimentar saudável. Depois vem a recompensa de você gostar do que vê no espelho, vem a recompensa de você ter disposição, vem a recompensa de você se sentir feliz e bem consigo mesmo, entendeu? Então, existem essas 4 etapas, entendeu? A resposta leva à recompensa, que é o objetivo final de todo hábito. Então, nós buscamos as recompensas, gente, porque elas servem para 2 propósitos. As recompensas nos satisfazem e elas nos ensinam, perfeito? Sempre nessa ordem, obrigatoriamente. Então sempre tem o estímulo, desejo, ação e recompensa. Então é assim que a gente constrói hábitos. E a partir desses hábitos a gente vai construir comportamentos, que é o que eu vou ensinar para vocês agora em outras 4 etapas parecidas, tá bom? Então, gente, existem 4 leis da mudança de comportamento que ele ensina aqui, que eu achei fantástico. Que é basicamente essa mesma lógica dos hábitos, mas transformada em comportamento. Então toda vez que você quiser criar um bom comportamento, você tem que fazer 4 perguntinhas. Olha, por exemplo, eu quero ter um bom comportamento de organizar as minhas finanças. Primeiro, como que eu posso tornar isso claro? Isso vai ser o estímulo. Como que eu posso tornar claro? Se eu vou receber R$1.000, como que eu posso guardar exatamente R$200 todo mês, por exemplo? Ou, por exemplo, se eu quero mudar o meu comportamento com relação à academia, como que eu posso tornar claro esse hábito? Eu vou definir um horário fixo. E isso vai tornar o hábito claro. Entendeu? Como que eu posso torná-lo atraente? Por exemplo, deixar a roupa no jeito. Ou, por exemplo, ver vídeos motivacionais de pessoas que se exercitam. Isso é uma coisa que eu faço. Isso torna atraente eu querer ir na academia. Terceiro, como posso torná-lo fácil? Ou seja, se inscreva numa academia perto da sua casa. Por exemplo, não se comprometa a fazer atividades muito demoradas. Coloca na sua cabeça que vai ser só 30 minutos, por exemplo. Como que você pode fazer isso ser fácil? Né? Então isso vai fazer com que você realmente vá na academia. Isso vai fazer com que você realmente compre os alimentos saudáveis, porque eles vão estar fáceis ali na sua casa. E depois, como que você pode tornar ele satisfatório? Então como que você pode tornar satisfatório, por exemplo, aprendendo a fazer receitas saudáveis, por exemplo. Por exemplo, você lembrando que ao se olhar no espelho, depois de ter feito tudo certo, você vai gostar do que vê. Você vai vestir uma roupa e vai gostar do que você vê no espelho. Então, essas 4 perguntas para criar qualquer bom comportamento. Como que eu posso torná-lo claro? Qual que é o estímulo? Como que eu posso torná-lo atraente? Qual que é o desejo? Como que eu posso torná-lo fácil? É a resposta, é o hábito em si. Como que eu posso torná-lo satisfatório? É quando você realmente vê a recompensa, a sensação depois, entendeu? Então eu vou citar um exemplo aqui para criar o hábito de criar vídeo no YouTube.
Eu gosto muito de gravar, mas se eu não me organizar para criar o hábito, eu acabo não gravando. Então, como que eu posso torná-lo claro? Por exemplo, eu vou gravar todos os dias, todo sábado às 9 horas da manhã. Tornei claro, é sábado, 9 horas da manhã. Como que eu posso torná-lo atraente? Eu posso preparar o meu ambiente, eu adoro preparar aqui o meu escritório. Eu acho gostoso ler antes, porque eu me inspiro para falar com vocês. Então, eu faço isso para tornar atraente. 3. Como posso torná-lo fácil? Sem criação de roteiros complexos. Eu leio, anoto e compartilho o que eu gosto. Isso faz com que o hábito seja fácil. E ser fácil faz com que eu realmente grave o vídeo, porque se ficar muito difícil eu acabo não gravando. E depois, como posso torná-lo satisfatório? Eu vendo ali o meu canal cheio de vídeos legais, vendo que eu estou compartilhando o que eu gosto com vocês, vendo que eu estou ajudando vocês a construir uma rotina mais focada nos seus sonhos e objetivos. Então você consegue entender que com essas 4 perguntinhas você constrói bons hábitos e bons comportamentos para qualquer área da sua vida? Minha linda, se você quer transformar a sua rotina, eu tenho um método que se chama Método Rotina Focada. Ele tá aqui abaixo na descrição para você dar uma olhada, o link com todos os detalhes do treinamento. E assim, isso aqui que eu ensinei para vocês é só um pedacinho do que eu ensino lá. Uma plataforma maravilhosa, cheia de aulas, materiais, tudo para você criar esse ambiente de rotina focada, para você parar de ficar sobrecarregada, perdida aí com a sua rotina, sem saber definir prioridades, sem saber focar, sem conseguir focar. Então assim, eu realmente tenho esse propósito de ajudar as pessoas a se organizarem, perfeito? Então se você quiser saber mais, olha aqui abaixo. Pega também o doc do resumo desse vídeo aqui, que tá aqui abaixo também, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo e fica de olho no seu e-mail, caso você pegue algum material gratuito, porque eu vou te enviar por lá e vou te enviar vários materiais também. Um beijo e até o próximo vídeo. E me conta nos comentários se você gostou desse vídeo aqui e qual bom hábito que você vai construir a partir de agora.